Sabe, pouquíssimas pessoas na história, talvez com a exceção do próprio Jesus, sofreram tanto pelo Evangelho quanto o apóstolo Paulo. A história dele é uma verdadeira jornada sobre o que significa ter uma fé que simplesmente não se quebra, não importa o que aconteça. A gente precisa primeiro entender o tamanho das provações que ele passou. Olha, a lista de dificuldades é tão, mas tão grande, que é até difícil de acreditar. Pense só, tribulação o tempo todo, angústia, perseguição implacável, passar fome, frio, viver sob ameaça constante da espada. Ele foi espancado, ficou sem ter onde morar, foi xingado, caluniado, sobreviveu a apedrejamentos, a naufrágios, e como se tudo isso não bastasse, ele ainda carregava nos ombros a preocupação e o cuidado com todas as igrejas. É muita coisa. E aí que vem o mais impressionante. Diante dessa avalanche de sofrimento, qual foi a resposta de Paulo? Uma confiança absurda. Ele não se via como uma vítima, de jeito nenhum. Ele se declarava mais que vencedor por causa do amor de Cristo. Que força, não é mesmo? Então, a pergunta que fica é: de onde vinha essa força toda, quase sobre-humana? A resposta está num conceito muito poderoso que a gente pode chamar de amor que sofre. Vamos tentar entender o que isso significa na prática. Para ilustrar bem esse amor, tem uma história que um médico missionário contou que é marcante. Ele cuidou de uma mulher que estava nas últimas, à beira da morte, porque o marido bêbado tinha jogado uma lamparina de querosene nela. No seu último momento de vida, a polícia chegou e pediu para ele identificar o agressor. E ali, naquela dor extrema, aconteceu uma coisa extraordinária. Ela olhou para o marido, não com ódio, mas com um amor que era maior que a dor, e para proteger ele, ela disse: foi só um acidente. E então ela se foi. Esse gesto de perdão total é a imagem perfeita do amor que sofre, que sustentava Paulo. É um amor que aguenta o insuportável, que perdoa o imperdoável, um reflexo do próprio amor de Deus por nós. Era daí que vinha a força inesgotável dele. E quando a gente entende a profundidade desse amor, a pergunta que o próprio Paulo fez ganha um peso ainda maior. Diante de tanta dor, tanta perseguição, o que, nesse mundo ou fora dele, poderia separar alguém de um amor assim tão forte? A resposta dele é definitiva, direta, inabalável. Absolutamente ninguém. Nenhuma força, nenhuma dificuldade, nada nem ninguém. O raciocínio de Paulo era muito lógico e poderoso. Pense bem. Se Deus já fez o maior sacrifício de todos, entregando o seu próprio filho, que prova de amor maior poderia existir? Que problema aqui na Terra poderia ser maior que esse ato? A resposta é clara: nenhum. Nada pode se meter no meio de um crente e esse amor. Mas olha só, essa fé toda não era uma coisa passiva, de ficar parado esperando. Muito pelo contrário, essa fé era o combustível para uma missão muito inteligente, muito estratégica para espalhar o Evangelho. Paulo não só confiava, ele agia com uma sabedoria impressionante. Vamos dar uma olhada na abordagem dele. Primeiro, ele focava em cidades importantes, grandes centros, para que a mensagem se espalhasse mais rápido. Segundo, ele investia nas pessoas, treinando a próxima geração de líderes. Terceiro, ele tinha um método claro, sempre começando pelas sinagogas. E quarto, mesmo de longe, ele estava sempre presente, através de suas cartas, ensinando e cuidando das novas comunidades. E aqui está o pulo do gato, o segredo do sucesso dele. Paulo era um estrategista brilhante, sim, mas ele nunca esqueceu o principal. As estratégias eram só ferramentas. Elas nunca, jamais poderiam substituir a direção e o poder do Espírito Santo, que era a verdadeira força por trás de tudo. Ok, mas e aí? O que a história de Paulo, que viveu há quase 2000 anos, tem a ver com a gente hoje? Como que essa jornada de fé e resiliência se conecta com os nossos desafios, no nosso mundo? A missão de ir e fazer discípulos continua tão importante hoje quanto era na época de Paulo. Os desafios podem ter mudado de cara, mas a dificuldade ainda existe. E o mais importante de tudo, a força que nos sustenta no meio disso tudo continua exatamente a mesma: o amor inabalável de Cristo. A promessa que sustentou Paulo e tantos outros ao longo da história ainda vale hoje. É uma promessa de uma recompensa final que é maior que qualquer sofrimento que a gente possa passar aqui, a coroa da vida para quem se mantém fiel. É essa esperança que ilumina o caminho, mesmo nos momentos mais difíceis. E tudo isso nos leva a uma reflexão final.
De que forma o exemplo de Paulo, de uma fé que cresce no meio do sofrimento, pode fortalecer a jornada de cada um de nós? Se essa mensagem de esperança e força fez sentido, curta o vídeo e compartilha com outras pessoas. Muito obrigado por acompanhar esta análise.